Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós encerramos na semana passada um assunto, fechamos 16 mensagens a respeito dos milagres de Jesus, 16 mensagens a respeito dos milagres de Jesus, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso culto de alinhamento, mas daremos início a outro assunto. Nós vamos entrar numa jornada aí de algumas semanas falando a respeito das parábolas de Jesus. Lógico que nós não vamos falar sobre todas, porque os evangelhos eles registram cerca de 40 parábolas. Mas nós vamos abordar algumas, eu creio que, se Deus permitir, nós vamos aprofundar o máximo que nós pudermos a respeito deste assunto. Então você que pode, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, a partir do capítulo 13, versículo 1. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala por sua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra sua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livrei-te-ei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Mateus capítulo 13, versículo de número 1, está escrito assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e juntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Eu quero falar essa noite com os irmãos sobre 4 tipos de solo. 4 tipos de solo. Jesus, ele está ensinando junto ao mar, e para ensinar ele vai fazer uso do recurso das parábolas. E ele vai contar a parábola do semeador. Diferente de muitas parábolas, essa parábola ela não começa com a expressão "o reino dos céus é semelhante", como em muitas parábolas acontece. Porque essa parábola ela descreve como o reino dos céus começa. E ele começa com o plantio de uma semente no coração das pessoas, ou seja, a palavra de Deus sendo semeada no coração das pessoas.
E nessa parábola a semente, logicamente, é a palavra de Deus. E os solos são tipos de corações que recebem a palavra, que ouvem a palavra, que recebem a palavra. Mas por que comparar a palavra a uma semente? É simples, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, como nós vemos em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diferente da palavra dos homens. A palavra de Deus, ela pode conceder vida e salvação para aqueles que creem nela. E Jesus revela na parábola 4 tipos de solo onde a palavra de Deus é semeada. E são eles. Primeiro, e nós vamos falar, aliás, sobre esses 4 tipos de solo. O primeiro tipo de solo é o solo à beira do caminho. Está no versículo 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto, ou em algumas traduções vai dizer à beira do caminho. E vieram as aves e comeram. As estradas do Oriente eram comumente próximas a margens de campos de trigo, cevada e de outras plantações. E raramente esses campos tinham cercas e muros. Quando a semente era espalhada durante o período do plantio, era natural que ela caísse na terra, fora da terra, preparada para plantio. Então ela caía além da plantação, ela caía nas proximidades do local onde estava sendo semeada, ou seja, à beira das estradas. E com isso, essas sementes eram facilmente pisadas. E também as aves se ajuntavam em bandos nesses lugares para comer as sementes que caíam em terra. E Jesus, ao explicar a parábola a partir do versículo 18, ele vai dizer que essas pessoas que ouvem a palavra de Deus não compreendem a palavra que está sendo liberada. Só que essa palavrinha compreender, ela vem do grego sunieme. E essa palavra significa causar ou levantar com, de maneira, num sentido hostil, no sentido de combater contra. Então, não compreender aqui é mais do que apenas ter dificuldade. Não compreendi porque tive dificuldade, mas porque o coração combateu contra a verdade pregada na palavra de Deus. Então, não compreender aqui tem o sentido de eu receber a palavra, ser confrontado pela palavra e não receber a palavra porque a minha alma, o meu corpo, a minha carne combateu contra a verdade que foi pregada, contra a verdade que foi anunciada. São pessoas que não suportam a verdade da palavra de Deus, pois a palavra de Deus é luz, que revela as nossas imperfeições. E exatamente por isso a palavra de Deus incomoda. Exatamente por isso ela desagrada a carne e o coração pecaminoso do homem. E ao serem confrontados, esse tipo de solo, esse tipo de pessoa que se sentem desagradadas pela exposição da verdade, preferem recuar, preferem fugir a renunciar às suas paixões. E o apóstolo Paulo, ele já havia alertado a respeito dessas pessoas sobre isso em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, quando ele vai dizer: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O apóstolo Paulo está alertando Timóteo para um período em que as pessoas não suportarão. E a palavra suportar vem do grego anekomai. E a palavra anekomai é mais do que não aguentar ou não aceitar. A palavra anekomai significa levantar-se contra.
Então há um tempo em que as pessoas, mais do que rejeitar a palavra, elas se posicionam contra a palavra. Elas rejeitam a palavra e elas opinam contra a palavra. É mais do que não aceitei, vou embora e sigo minha vida. Não, eu preciso provar o porquê eu sou contra. Eu preciso manifestar a minha opinião. Eu preciso dizer o porquê eu não quero. E nós precisamos deixar que a palavra de Deus nos confronte por completo. Abrir a nossa alma para que a palavra varra para fora toda a sujeira do nosso ser. Porque em Hebreus capítulo 12, versículo 6, a Bíblia diz que o Senhor corrige o filho a quem ama e açoita a todo o que recebe por filho. É a palavra de Deus nos fere, ponto. Mas ela nos fere para depois nos curar. A palavra que hoje fere o nosso orgulho, a palavra que hoje fere o nosso eu, a palavra que hoje fere o nosso ego, amanhã será remédio para a nossa alma. Porque em Jó capítulo 5, verso 18, a Bíblia diz que Ele faz, Ele quem? Deus. Ele faz a ferida e Ele mesmo ata. Ele fere e as suas mãos cura. Deus cura a ferida que Ele abre. E a Bíblia faz questão de dizer que fiel são as feridas feitas pelo amigo. E Jesus diz em João capítulo 15, salvo engano, já não vos chamo servos, porque o servo não conhece aquilo que faz o seu Senhor, mas vos chamo amigos. Então toda ferida que a palavra de Deus faz em nosso coração, ela faz para nos curar amanhã. A ferida de hoje é o remédio de amanhã para a nossa alma. Deus nos prensa, Deus nos imprensa, Deus faz o que precisa ser feito, mas Ele corrige o filho a quem ama, Ele açoita aquele que recebe por filho. Então, esse é o primeiro tipo de solo. O segundo tipo de solo é o solo rochoso. Está nos versículos 5 a 6. Esse tipo de solo que o versículo 5 a 6 nos mostra é o solo rochoso. A Bíblia diz, e outra parte caiu em pedregais. Versículo 5. Onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Porque não tinha raiz. A raiz traz ideia de profundidade. Esse tipo de solo é o coração da pessoa que acolhe alegremente a palavra de Deus, mas não cria raízes profundas em seu coração. Então vem, recebe a palavra, mas fica porque gostou da comunidade, fica porque gostou do jeito do pregador falar, fica porque gostou das músicas, fica porque gostou do ambiente, é gostoso, a comunhão é boa, mas é superficial. Não tem profundidade. E por isso a alegria dura pouco. Mas quando chega o momento das provações e das perseguições, por conta de ser discípulo de Jesus, essa pessoa logo desanima. A palavra que o texto nos usa aqui no versículo 6 é escandaliza. E a palavra escandaliza, se escandaliza, vem do grego escandalizo, que significa estar ofendido por alguém. Então o evangelho que ora abraçou, o evangelho que ora recebeu, ofende a pessoa por conta da perseguição que ele gera, por conta da perseguição que ele oferece. E esse tipo de pessoa encontra no evangelho duas dificuldades. Duas dificuldades encontra esse tipo de pessoa que tem um coração rochoso quando recebe a palavra. A primeira é a angústia. E a palavra angústia vem do grego tlipsis, que significa ato de prensar, imprensar a opressão. Essa é a primeira dificuldade que encontra quem tem o coração rochoso.
Porque quando a vida começa a prensar, a imprensar, a pressão, essas pessoas renunciam. E não adianta, nós estamos lutando contra um sistema mundano. E Jesus vai dizer, no mundo tereis aflições. Essa palavra aflições também é do grego thlipsis. Jesus está dizendo, o mundo vai te moer, o mundo vai te prensar, o mundo vai te pressionar, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então a primeira dificuldade que o coração rochoso tem é a angústia, porque não suporta a pressão. A segunda é a perseguição. A segunda dificuldade é a perseguição. E eu gosto muito disso na palavra de Deus, que Jesus sempre jogou limpo. Jesus nunca maquiou como seria a caminhada com ele. Jesus nunca falou que ia ser um mar de rosas. Jesus nunca disse que ia ser sombra e água fresca. Aliás, Jesus no Sermão da Montanha, ele já vai começar a sua mensagem dizendo em Mateus 5, 11 e 12, dizendo, bem-aventurado, que quer dizer mais do que feliz, sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Jesus sempre jogou limpo. E o problema é que existem pessoas que não aguentam um cascudo da vida ou do inimigo e já querem desistir. E a vida com Deus não é um mar de rosas. A vida com Deus não é facilidade. Nós estamos na contramão de um sistema mundano perverso. De pessoas que se declaram abertamente inimigas de Deus, quando não com as suas palavras, com as suas atitudes. E querem de toda forma nos fazer desistir, nos humilhar, nos fazer sofrer, nos angustiar, mas Deus está conosco. Em 1 João capítulo 4, versículo 4, o apóstolo vai dizer, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. O apóstolo Paulo, irmão, poderia ter desistido facilmente. E aos olhos humanos, seria até justificável Paulo desistir. Quando nós vamos nos atentar para o sofrimento que esse camarada passou, faz sentido ele querer desistir. Faz sentido ele querer parar. Porque em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 33, a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo dizendo, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos de gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, as preocupações com as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça, quem se escandaliza que eu também não me inflame. Se tenho de me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou uma guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas um grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos.
Se tem alguém que poderia desistir por conta da aflição, era Paulo. E sobre todo esse sofrimento, sobre toda essa dificuldade, sobre toda essa dor, sobre toda essa humilhação, sabe o que o apóstolo Paulo vai dizer? Porque isso veio porque ele decidiu seguir a Jesus. Ele não foi atrás disso. Isso aqui veio no pacote de ser crente. Sabe o que Paulo vai dizer? Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A Bíblia está dizendo para nós: se mantenha fiel diante das aflições, porque o que Deus vai revelar em nós não pode se comparar. O que você está passando agora, a aflição que você está enfrentando agora, não pode ser comparada com a glória que será revelada. Não foca no momento em que você está vivendo agora, no sentido de pensar: quanto sofrimento, não vou sair daqui nunca mais. Não, passe pelo que você está passando, tendo em mente que há uma glória a ser revelada em nós, da parte de Deus, e que nenhuma aflição na terra, no tempo presente, e que os homens possam infligir em nós, poderá nos roubar. Nada pode roubar a glória que Deus vai revelar em nós. Nada. O terceiro tipo de solo é o solo espinhento. O primeiro tipo de solo, como nós vimos, é o solo à beira do caminho. O segundo tipo é o solo rochoso. O terceiro tipo é o solo espinhento, que está no versículo 7. Olha o que a Bíblia vai dizer. E outra caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. O terceiro tipo de solo, e essas explicações que eu estou dando a respeito desses tipos de solo, foram o próprio Jesus que falaram. Mais para frente o irmão pode ler a partir do versículo 18 até o versículo 23 a explicação do próprio Jesus a respeito da parábola. E Jesus é quem vai dizer que o terceiro tipo de solo é aquele que recebe a semente do evangelho e produz. Recebe e produz. Mas a semente não floresce, porque ela é sufocada pelos cuidados dessa vida e por conta das riquezas. E esse tipo de solo também encontra duas dificuldades na proposta do Evangelho. E quais são as duas dificuldades? Eu já disse. Primeiro são os cuidados do mundo. E a palavra cuidados aqui vem do grego merimna. E a palavra merimna significa ansiedade. Então a primeira dificuldade que o solo espinhento tem é a ansiedade. E a ansiedade sufoca então a semente plantada no coração do homem. E Jesus já havia alertado para esse perigo. No Sermão da Montanha, no capítulo 6, versículo 25 e 26, ele vai dizer: por isso vos digo, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai, quem? O vosso, quem? O vosso, que estás no céu, a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Essa é a primeira dificuldade que o coração espinhento, o solo espinhento encontra. E a segunda é a fascinação das riquezas. E a palavra fascinação aqui vem do grego apate, que significa engano ou falsidade.
E sobre isso o apóstolo João vai alertar em 1 João 2,15, 16, dizendo: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. A Bíblia está deixando clara que as riquezas, a fascinação ou o engano das riquezas podem corromper a semente que foi lançada no coração do homem. E por conta dos cuidados do mundo e da fascinação das riquezas, muitas pessoas não conseguem descansar no cuidado de Deus. Não conseguem se entregar totalmente ao Senhor por conta das reservas e defesas que essas duas dificuldades causam no ser humano. Os cuidados da vida, a ansiedade e a fascinação das riquezas, o engano das riquezas, geram barreiras no coração do homem que impedem ele de descansar no Senhor, que impedem dele repousar no cuidado de Deus. Foi o que aconteceu com o jovem rico em Mateus 19, versículo 16 a 22. O jovem se aproxima e pergunta para Jesus: bom mestre, que farei eu para alcançar a vida eterna? E aí Jesus pergunta para ele: você tem guardado os mandamentos? E o jovem pergunta: mas quais? Ao que Jesus vai listar para eles: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E olha o que o jovem vai dizer: tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Que me falta? E o interessante é que Lucas acrescenta uma informação que Mateus não acrescenta, mas que mostra que esse jovem estava sendo sincero com Jesus, porque Jesus se entristece quando esse jovem vai embora. Significa dizer que o jovem não mentiu quando ele disse que tinha observado todas essas coisas, mas o coração dele estava dominado pela riqueza, porque Jesus pergunta para ele: queres ser perfeito? Vai e vende tudo que tens. Lucas ainda vai dizer: uma coisa te falta. Vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando o jovem ouve isso, o seu coração se entristece, ele vai embora, e a Bíblia fala que ele foi embora porque ele tinha muitas posses. Porque as posses dele impediram ele de se aproximar de Jesus, impediram ele de se chegar a Jesus, impediram ele de se aproximar do Senhor. E olhe para cá, e isso é importante destacar: não é que nós não podemos ter riquezas, não é isso, longe de mim falar isso, porque a palavra de Deus diz em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Então, o melhor dessa terra está reservado para aqueles que trilham o caminho da obediência. Então Deus tem riqueza para nós. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Deus tem prosperidade para você, irmão. Você crê? Deus tem prosperidade para a tua casa, para a tua profissão, para os teus negócios, para a tua família, para os teus filhos. Deus tem bênçãos materiais, prosperidade, riqueza. Nós precisamos ouvir e obedecer. Está em Isaías 1,19. Mas precisamos aprender a descansar nos cuidados de Deus, ainda que tudo nos falte. Precisamos entender um princípio: que o dinheiro e as riquezas são ótimos servos, mas são péssimos senhores. O dinheiro e a riqueza são ótimos servos, mas são péssimos senhores. Enquanto você domina as suas riquezas, as suas posses, o seu dinheiro, ela é motivo de alegria, ela é motivo de saúde para você. Mas a partir do momento em que nós passamos a ser dominados pelas nossas posses, ela passa a ser doença. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males.
Então é pecado ter dinheiro? É, de maneira nenhuma. O pecado é ser dominado pelo dinheiro. Então, antes de pedir riqueza a Deus, peça que Deus domine o seu coração. Porque se Deus dominar o seu e o meu coração, nada mais terá poder sobre nós. E aí Deus pode te entupir de bênção e nada disso vai roubar a primazia do seu coração. Então, quer prosperar? Quer enriquecer? Ore para que Deus domine o seu coração por completo. Porque quando nós somos sujeitos a Deus, automaticamente aquilo que Deus tem reservado para nós passa a estar sujeito a nós, gradualmente. Nós precisamos aprender a descansar nos cuidados de Deus sobre a nossa vida. Pois senão a ansiedade vai sufocar a nossa vida com Deus. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lança sobre Ele, joga sobre Ele. E como eu faço isso? O apóstolo Paulo responde, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Como eu entrego a minha ansiedade a Deus? É simples, orando. Pega, faz a lista das suas preocupações. Não lembro de falar tudo. Anota. E antes de dormir, leva a Deus as suas angústias. Senhor, isso está me preocupando, isso está me preocupando, isso está me preocupando, isso está me preocupando. Não vá dormir sem antes, primeiro, agradecer por tudo que Deus possibilitou ao longo do seu dia. E segundo, sem descarregar no colo de Deus as suas preocupações. Porque é sobre Ele que nós devemos lançar a nossa ansiedade. Então, antes de dormir, agradeça. E antes de dormir, entregue a Deus as suas preocupações. Elas vão surgindo durante o dia. Anota, escreve e entregue a Deus. Você vai ver que isso vai parar de te perturbar, porque quando Deus assume o controle da situação, nós podemos descansar completamente nos cuidados do Senhor. Quarto e último tipo de solo, o solo bom. O solo bom está no versículo 8. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse é o tipo de solo perfeito. Perfeito para germinar a semente do Evangelho. A palavra boa, porque caiu em boa terra, vem do grego kalos, que significa bonito, gracioso, excelente e proveitoso. Quando eu estava lendo essa definição de boa terra, de bom solo, eu falei, definitivamente eu não sou esse trem não. Porque olha a definição, bonito, gracioso, excelente, proveitoso. Quem se enquadra em todos esses quesitos? Mas a questão é que o solo bom tem essas qualidades por dois motivos. Não porque ele mesmo seja bom, não porque ele mesmo seja perfeito, não porque ele mesmo seja excelente, proveitoso, gracioso, por mais que eu seja muito elegante.
São duas características que, independente da nossa situação, nós precisamos ter. E essas duas características nos fazem bonitos, graciosos, excelentes e proveitosos. Então, se você quer ser bonito, gracioso, excelente, proveitoso, você precisa ter essas duas características, e com Deus é possível nós termos essa característica, e para Deus, a partir daí, nós seremos bonitos, graciosos, excelentes e proveitosos. Primeiro, Ele compreende. Esse coração compreende a mensagem do Evangelho. Diferente do primeiro, que não compreende, que luta contra. Ele, que é a boa terra, o bom solo, compreende. Esse coração se rende, assimila, abraça, se prostra diante da palavra de Deus. Então você quer ser bonito, gracioso, excelente, proveitoso diante de Deus? Se renda à palavra do Senhor. Assimile a palavra do Senhor, abrace a palavra do Senhor, se prostre diante da palavra de Deus. Porque fazer isso te tornará bonito, gracioso, excelente e proveitoso. Se renda. Deixe a palavra de Deus quebrar, estilhaçar suas defesas. Compreenda a palavra de Deus, se renda à palavra de Deus, se prostre à palavra de Deus, se entregue à palavra de Deus. Porque quem faz isso se torna bonito, gracioso, excelente e proveitoso. Segunda característica do solo bom, ele frutifica. A primeira é que ele compreende, ele se rende, ele assimila, ele abraça, ele se prostra à palavra de Deus. E a segunda característica, ele frutifica. E a palavra frutifica aqui significa produzir, gerar e obras. Literalmente é entender e decidir fazer alguma coisa para Deus. Só assimilar a palavra de Deus não vai te fazer bonito, gracioso, excelente e proveitoso. É preciso frutificar. E aqui está a dificuldade, porque muitas pessoas compreendem, entendem, assimilam, se rendem, choram, se emocionam, aceitam o apelo, mas não frutificam. Estão na igreja, mas não fazem nada. E quando fazem na base do tranco, do empurrão. Mas nós precisamos e podemos frutificar, porque nós estamos ligados à videira. Jesus vai dizer em João capítulo 15, versículo 5: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dará fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós podemos frutificar porque estamos nele. Descubra qual é a tua área para frutificar. Descubra qual é o teu quadrado. Descubra qual é o teu lugar e seja frutífero nele, porque Deus lhe chamou para ser bom solo. Ele quer que você compreenda, ele quer que você se renda, assimile, abrace, se prostre, mas ele quer que você frutifique. Descubra qual que é a tua área. Talvez a tua área é a visitação, vou visitar o fulano de tal. Talvez é a intercessão, talvez é o diaconato, talvez é o louvor, talvez é a pregação. Eu não sei qual é a tua área de fruto, a tua área para frutificar, mas o solo bom frutifica. E Deus nos chamou para ser terra boa. Deus nos chamou para sermos bonitos, graciosos, excelentes, proveitosos. Mas nós precisamos compreender e frutificar na presença de Jesus. Quem se rende à palavra de Cristo passa a viver nele uma nova vida, onde pode gerar frutos grandiosos para a vida eterna. Para a vida eterna. O processo de transformação que se inicia através da rendição à palavra de Deus culmina na transformação completa do indivíduo. Sendo assim, 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram e eis que se fizeram novas. Nós podemos frutificar em Cristo, mas precisamos receber e germinar a palavra de Deus, sendo transformados
porque assim como diz Romanos capítulo 12, versículo 2, nós experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Veja o exemplo de Paulo, ele era perseguidor da igreja. Violentamente, o apóstolo Paulo, ferrenhamente ele perseguia os cristãos, matava sem dó, passava a espada, cortava, fazia jorrar sangue de crente pelas ruas da cidade, até que Jesus encontrou ele no caminho, na estrada, e ele cai, se prostra e se rende, e de perseguidor ferrenho dos cristãos, ele se torna o apóstolo dos gentios, e aí ele se torna uma terra boa, uma terra que é bonita, graciosa, excelente e proveitosa. Veja o exemplo de Pedro. Pedro era covarde, Pedro era instável. Ele negou Jesus 3 vezes no momento mais difícil do ministério do mestre. Mas de um covarde, ele foi transformado no principal líder da igreja após a ascensão de Cristo. E também foi martirizado, sendo crucificado de ponta cabeça. E ele se tornou uma terra bonita, graciosa, excelente, proveitosa. Veja o exemplo de João. Em Lucas capítulo 9, Samaria rejeita Jesus. João chega com Tiago para Jesus e diz: o senhor quer que a gente ore para Deus descer fogo e matar todo mundo? Do cara que queria ver uma cidade queimando, ardendo, ele se transforma no apóstolo do amor, que chama as suas ovelhas de filhinhos, porque ele foi transformado em terra boa, terra bonita, graciosa, excelente, proveitosa. Há um poder transformador extraordinário na palavra de Deus, que pode começar a te transformar, a me transformar ainda hoje. Porque Deus quer nos fazer bonitos, graciosos, excelentes e proveitosos. Com a mão no coração, diga assim: Deus quer. Diga com força: Deus quer que eu seja bonito, gracioso, excelente e proveitoso. Esse é o desejo de Deus para nós. Curva a sua cabeça e peça que Deus faça você essa pessoa. Comece a falar com Deus, pedindo que Deus faça de você essa pessoa. Essa pessoa bonita, graciosa, excelente, proveitosa. Comece a falar com Deus. Faça a sua oração. Bem rápido, bem objetivo, nós já vamos encerrar. Mas agora é o seu momento de falar com Deus. É o seu momento de entregar ao Senhor. Se você se identificou com algum dos outros solos, o solo à beira do caminho, o solo rochoso, o solo espinhento, diga: Deus, eu quero ser terra boa. E Deus pode te transformar na terra boa que você pode ser, que eu posso ser, que nós podemos ser, na presença de Deus. E não é vergonha reconhecer que você é um desses outros 3 solos. A vergonha é reconhecendo, não aceitar e permitir que Deus te transforme. Diga: Deus, me transforme, eu quero ser o solo bom. Eu quero ser o solo bonito, gracioso, excelente, proveitoso. Eu quero ser